Olá pessoal, meu nome é Renato Brecha, sou psicólogo católico, também vivi uma experiência muito bonita durante 17 anos na comunidade Manaim e hoje estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o porquê das provações e como enfrentá-las. A gente vai falar um pouquinho sobre por que a gente passa tantos sofrimentos e dificuldades na nossa vida e o que a gente pode fazer com isso, né, no final das contas, porque uma das coisas que a gente vai perceber, e eu vou voltar muitas vezes ao longo desse bate-papo, é que o sofrimento ele é algo que faz parte da nossa condição de existência. Logo, não adianta muito a gente discutir o porquê que a gente sofre. No final das contas, a única coisa que sobra para a gente é a oportunidade de pensar o que a gente vai fazer com isso. E é um pouco dessa linha de raciocínio que a gente vai estar explorando junto nesse bate-papo aqui. Bom, pessoal, para a gente falar um pouquinho sobre como a gente pode lidar com as provações, o que elas significam, é importante que a gente comece a compreender, fazer reflexões acerca da nossa forma de lidar com o sofrimento a nível social. A gente vive numa sociedade hoje, vocês já devem ter visto em vários lugares, que a forma com que a gente encara o sofrimento, as dificuldades da nossa vida, na maior parte das vezes são associadas a coisas ruins. Se você passar em algumas igrejas, você vai ver a faixa "Pare de sofrer". A gente vem de uma dinâmica social em que o sofrimento é considerado uma punição, de uma maneira geral. De que quando você está vivendo algum sofrimento na sua vida, o primeiro pensamento que você deva pensar é: o que eu fiz de errado para merecer isso? Sabe? E de uma certa maneira, a gente trata ele de uma forma tão negativa que na maior parte das vezes tudo que a gente quer fazer é parar de sofrer. E talvez você pense assim: ah, Renato, mas você está dizendo para mim que você gosta tanto de sofrer, você acha que é legal sofrer e ficar sofrendo por um tempo? Não. A experiência do sofrimento, em sua maior parte, ela é desagradável mesmo. Quando você sente tristeza, raiva, ciúmes, inveja, desamor, ou quando você sente uma dor física proveniente de algum problema de saúde que você tenha, é natural que você sinta algum tipo de desconforto nessa experiência. E aí eu não estou dizendo para vocês que, galera, vamos se reunir e dar uma sofrida junto? Que isso é legal, que a gente acha isso interessante. É importante a gente compreender que o sofrimento ele é presente na nossa dinâmica de vida. Que a dor ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Quando você tem uma dor de dente, você acha que o seu dente está se vingando de você por algum motivo? Ou isso é um sinal do seu corpo mostrando que aquela região está com um problema e que você precisa cuidar dela com mais atenção? Vocês percebem? Quando a gente sente uma dor de barriga porque comeu alguma coisa que fez mal, não é o nosso corpo nos punindo porque a gente comeu alguma coisa ruim. É o corpo falando assim: olha, isso que você botou para dentro não tá legal, a gente precisa botar para fora, porque aqui isso não faz bem para você. Se você começar a perceber, o nosso corpo ele está todo momento dando sinais no nosso dia a dia das coisas que fazem sentido ou não para a gente a nível de sofrimento e a nível de bem-estar ou não. Quando você está lidando com uma pessoa que você não tem espaço para falar as coisas que você sente, para você botar para fora, muitas vezes algumas pessoas desenvolvem dor de garganta, um desconforto aqui, você sente uma bola na garganta porque não conseguem botar para bolo na garganta, porque não conseguem botar para fora aquilo que causa desconforto nela. Às vezes é um problema aqui na boca do estômago, né, mais para baixo. Quando você está muito ansioso, muito ansiosa, você sente um desconforto aqui muitas vezes, sabe? Por quê? Porque o seu corpo está reagindo ao desconforto que o ambiente está te proporcionando. E ele está sempre reagindo, tentando dar sinais de que tem alguma coisa que não está muito certa por aí, sabe? Então, quando a gente começa a pensar a partir do corpo, a gente observa que grande parte das nossas dores, elas não têm uma finalidade punitiva, mas elas têm uma finalidade de chamar a atenção, para que você olhe para aquilo de uma maneira diferente e faça algo. E aí, quando a gente sai das dores físicas, a gente vai para as questões mais abstratas e emocionais, não é diferente, gente. Quando a gente começa a viver experiências na nossa vida, a gente começa a sentir coisas. Cada experiência gera na gente sentimentos que vão afetar a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de se relacionar com as pessoas. O ponto central é como eu lido com os meus sentimentos, sejam quais forem. Seja um sentimento de alegria, seja um sentimento de tristeza, seja uma inveja que você sentiu de alguém, seja esperança que você construiu por conta de uma possibilidade que pode acontecer na sua vida. O ponto central de como a gente vai lidar com as nossas provações e os significados que a gente vai dar para elas
é proporcional à maneira com que você lida com as suas emoções. Por isso que é tão interessante a gente perceber que a nossa sociedade hoje, e para quem não sabe, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. É interessante a gente perceber que a gente tem uma dinâmica social que ela promove sofrimento. Nossa forma de se relacionar ela é muito pautada hoje em dia na imagem que você tem, que você mostra para as pessoas através de suas redes sociais. Ela é muito pautada naquilo que você constrói a nível material, aquilo que você consegue ter e não aquilo que você necessariamente é. É interessante assim, até a minha apresentação, quando eu digo para vocês, eu falo aquilo que eu faço, né, enquanto profissão. Mas talvez vocês não saibam de verdade quem é o Renato. Porque quem é o Renato não é só o psicólogo, não é só o cara que dá palestra. O Renato vai muito além disso. O Renato tem alegrias, tristezas, medos, inseguranças, sonhos, planejamentos, feridas. Né? É interessante perceber que a gente é muito mais do que aquilo que a gente constrói materialmente. Só que, enquanto a gente valora aquilo que a gente constrói materialmente, aquilo que eu sou fica sempre em segundo plano. Então, o sofrimento passa a não ter muito sentido, porque na maior parte das vezes, se você quer alcançar algum objetivo naquele instante, se você está sofrendo, seja por uma questão física ou emocional, é mais difícil. Porque o sofrimento gasta energia emocional, né? Para a gente dar conta das nossas emoções. Então, gente, é legal a gente começar a perceber como eu lido com as minhas emoções. Consequentemente, quando eu penso em sofrimento, qual é a primeira reflexão que me vem? Eu associo o sofrimento a uma experiência ruim, ou eu penso que o sofrimento pode ter outros significados? Essa é uma reflexão que a gente vai fazer ao longo de todo esse percurso, porque essa é a reflexão determinante para a postura que você pode assumir diante das provações que a vida vai lhe apresentar. E é muito interessante, voltando para a nossa dinâmica social, que a gente acaba construindo valores, por exemplo. Quando você pensa assim, uma pessoa de sucesso, a maior parte das vezes sucesso está associado a você ter uma capacidade financeira muito positiva. Até aí, gente, não tem problema nenhum. O ponto é que isso não é sucesso na vida. Isso é uma forma de você se desenvolver, ter mais autonomia e ter menos preocupação a nível material. Mas não adianta você ter todos os bens da face da terra e não conseguir viver uma relação de amor com as pessoas mais próximas de você. Se você trabalha o dia inteiro fora de casa, tem uma família e não consegue estar com ela, mesmo que você tenha muito dinheiro na sua conta bancária, você ganha muito aqui, mas a bem da verdade, muitas vezes você perde muito em outras áreas. Né? Então, é interessante a gente começar a perceber aonde a gente está pautando os nossos valores. Tem muitas pessoas que consideram que a vida é uma busca eterna da felicidade. Tem um autor que eu adoro, que eu acho interessantíssimo, eu quero apresentar e dividir para vocês hoje aqui. Ele se chama Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um psiquiatra que desenvolveu, criador da logoterapia, terapia do sentido. Ele participou, presenciou, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial ele foi preso. Ele era judeu, foi preso, passou por 3 ou 4, se não me engano, campos de concentração durante 3 anos e sobreviveu. E reescreveu toda a teoria dele acerca da logoterapia, terapia do sentido, onde ele vai explicando e trazendo que um dos determinantes para a gente qualificar a nossa vida e dar conta dos nossos sofrimentos, porque veja bem, gente, o campo de concentração não era uma experiência agradável. Eu não consigo nem dimensionar a profundidade do sofrimento que deveria ser vivenciar a experiência no campo de concentração. É difícil para mim dimensionar isso, sabe? Mas por isso eu considero toda a teoria, toda a construção de pensamento do Viktor Frankl muito bonita. E ele diz o seguinte, que as pessoas dentro do campo de concentração que tinham conexão com algum sentido de vida, com alguma coisa que para eles estava além daquela vivência, daquele instante de vida, que era um instante único exclusivamente de sofrimento, essas pessoas encontravam forças e eram capazes de sobreviver a uma experiência de sofrimento profunda. Então ele diz o seguinte, quanto mais você consolida, enxerga e se conecta com um propósito de vida, maior a probabilidade de você encarar os seus sofrimentos de uma maneira sadia. É interessante porque ele foi um cara que literalmente colocou isso em prática. Ele se apoiou no desejo de escrever a sua tese, de reencontrar sua esposa, que ele era recém-casado, que infelizmente não encontrou, de reencontrar sua família e ajudar as pessoas, porque ele era médico e bem ou mal ele conseguiu, médico psiquiatra, conseguiu
atuar ao longo, mesmo que sendo também uma das pessoas presentes no campo de concentração, ele também conseguiu fazer diferença na vida das pessoas lá dentro. Então é interessante a gente perceber, porque a partir desse exemplo a gente fica com uma pergunta: o que você está fazendo aqui? O que dá sentido à sua vida? Qual é a finalidade da sua existência hoje? Para muitas pessoas a existência é crescer, estudar, fazer faculdade, casar, ter um filho, ter 2 filhos, trabalhar, aposentar e morrer. Para muitas pessoas a vida é isso, é esse caminho previamente estabelecido. E aí eu quero lembrar para vocês que isso é uma maneira de existir, não tem nada de errado, mas não é a única, sabe? Existem várias formas de a gente existir nesse mundo e que muitas vezes esse padrão ele não se adequa ao que você sente dentro de você que faça sentido. Então é importante que a todo momento a gente exercite um olhar para dentro para compreender o que está fazendo sentido para mim. Quando eu me conecto com aquilo que eu almejo para a minha vida, onde eu me vejo? Onde eu me vejo vivendo? O que eu me vejo fazendo de verdade? Muitas vezes as nossas escolhas estão associadas a atender as expectativas dos nossos pais. É um pai, uma mãe, um avô, uma avó que gostaria que você fosse, que paga uma faculdade, que diz que você tem que fazer isso, que fala que se você for por lá você não vai ganhar dinheiro, você não vai conseguir, então você tem que fazer isso, então você tem que fazer aquilo. Às vezes é um pai, às vezes é uma mãe. Às vezes é uma resposta a um conjunto social. Às vezes você quer seguir um trabalho porque você sabe que aquilo é bem visto, que você vai ganhar visibilidade, que as pessoas vão te admirar. Às vezes a gente escolhe buscando admiração. E muitas vezes a gente encontra admiração, mas a longo prazo a vida começa a ficar vazia porque aquilo não faz sentido de verdade. E é muito bonito a gente ter a oportunidade de pensar em sentido de vida. E olha que coisa profunda. Quando a gente fala de sofrimento, a gente fala de sentido de vida. Sempre que a gente fala de morte, a gente acaba falando de vida. Sempre que a gente fala de sofrimento, a gente fala sobre liberdade de escolha, que é um outro conceito fundamental que o Viktor Frankl traz na logoterapia. Ele diz o seguinte, que a gente é livre, só que a nossa liberdade é sempre situada. Nossa liberdade de desejo, liberdade de fazer aquilo que eu tenho vontade. Imagine uma pessoa em um campo de concentração. Você rapidamente consegue compreender que ela não tinha muitas liberdades naquele momento. Basicamente, o que ela tinha era a possibilidade de lidar com aquela, escolher como lidar com aquela situação. Que é onde Viktor Frankl fala o seguinte: tudo o que você quiser fazer enquanto desejo, você vai poder dentro de um conjunto de possibilidades, que é bio, que fala a sua relação com o seu corpo. Se você tem uma deficiência, você vai ter que lidar com essa deficiência. Se você tem alguma questão genética, de cunho familiar, a sua liberdade é pautada naquilo que o teu corpo te oferece. Psíquico, que são só as suas questões emocionais e psicológicas. E sociais, que é qual é o conjunto social em que você está integrado. Porque uma pessoa que nasce em um lugar é diferente da pessoa que nasce em outro. As suas possibilidades elas são proporcionais ao contexto social que ela está inserida. Então essa nossa liberdade ela vai ser sempre situada dentro de um conjunto de possibilidades. Porém, Viktor Frankl fala o seguinte: existe uma liberdade que é justamente a liberdade que nos faz humanos, que faz a gente ser diferente dos animais, por exemplo. Porque o cachorro, quando ele nascer, ele vai ser cachorro. Não tem muito para onde ele correr. O macaco, quando nascer, o propósito de vida do macaco é ser o macaco. O propósito de vida do ser humano depende, porque existem diversas maneiras de existir. O ser humano tem características em comum a todos os seres humanos presentes nesse planeta, mas tem algo de nós que é proporcional à nossa individualidade, que tem a ver com a nossa liberdade interna, que Viktor Frankl diz, a liberdade de como a gente vai se colocar diante dos eventos que se apresentam na nossa vida é o que determina a nossa humanidade. E essa liberdade ela é plena. E ele dá o seguinte exemplo: você pode estar indo para a câmara de gás num campo de concentração, mas ninguém vai poder tirar de você a possibilidade de escolher se você vai de cabeça erguida ou não. Então observe, a postura que você determina diante dos eventos e dos fenômenos que se apresentam na sua vida é você que escolhe. E quando a gente começa a se conectar e falar, nossa, então muitas coisas que eu passei na minha vida eu não escolhi. Eu não escolhi minha família, eu não escolhi o país que eu moro, o bairro que eu moro, eu não escolhi passar por uma série de coisas que na sua infância provavelmente você passou, mas que você não tinha muito o que fazer porque você era uma criança. Algumas pessoas passaram por situações de sofrimento, algumas pessoas passaram por situações de muita dor. Algumas pessoas passaram por situações muito boas também, né? Momentos muito alegres.
Algumas marcas da infância, provavelmente elas são presentes na sua vida hoje e você não escolheu passar por isso. E aí a gente entra em uma reflexão de um outro filósofo chamado Jean Paul Sartre, que diz o seguinte: o importante não é o que fizeram de você, porque fizeram de você. Fizeram de mim. A gente não tem como escolher o que a gente viveu previamente na nossa infância, principalmente infância e adolescência. Mas eu posso fazer com aquilo que fizeram de mim. E ele diz, inclusive, que a única coisa que nos resta é isso. É fazer com o que fizeram da gente. Então é muito bonito quando a gente percebe que a nossa liberdade de dar sentido e significado às nossas provações, às nossas alegrias, essa liberdade ela permanece intacta na gente. É uma liberdade que permanece existindo e se manifesta enquanto construção de significado a partir das nossas escolhas. A escolha de como eu quero olhar para alguma coisa. Então, quando a gente se depara com sofrimento na nossa vida, a gente tem duas possibilidades no mínimo. Uma de dizer, por que isso está acontecendo comigo? Por que comigo? Ou simplesmente compreender e falar assim, o que você está vindo me ensinar? Sofrimento, dor, provação. E aí, quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente pensa na passagem mais emblemática, uma das mais emblemáticas, talvez o evento mais emblemático e mais profundo de promoção do amor por Cristo, que foi a sua paixão. Jesus, quando ele se abre à experiência de sofrimento e se abre por escolha, se abre por saber que aquele sofrimento tinha uma função maior do que a sua própria existência, né, no final das contas. A sua existência passava por aquele sofrimento que ele viveria. Então ele acolhe aquele sofrimento dentro dele antes de viver. Ele sentiu medo de sofrer, porque o sofrimento é desconfortável. Não imagine que tudo que Jesus viveu durante a paixão dele, durante o sofrimento e cruz, não foi uma experiência agradável, provavelmente uma experiência de muita dor e muito desconforto em todos os aspectos físicos e emocionais. Mas ele sabia que aquele sofrimento tinha um legado maior. E quando ele aceita viver o sofrimento, ele aceita por amor. Olha que coisa bonita. E quando ele vive todo aquele sofrimento e morte, ele deixa pra gente a seguinte reflexão: todo sofrimento existe para nossa salvação. E toda morte pode ser uma vida. Bonito, né? Quando a gente pensa o seguinte, que o sofrimento de Jesus ele serviu para a salvação dos pecados da humanidade. E a morte de Jesus veio trazer vida. E ele deixa isso enquanto um legado de experiência para todos nós. Significa que o seu sofrimento ele pode ser a sua salvação. Quando você faz da sua dor um instrumento de mudança, sem dúvida nenhuma, com muita frequência a gente se conecta com os nossos propósitos. Eu me recordo de um dia estar assistindo televisão e vi uma história muito triste na Índia de pessoas que jogaram ácido numa menina e deformou, né, todo o rosto dela, fez não sei quantas cirurgias de restituição e ela ficou muito deformada mesmo. E, gente, imagine a tristeza dessa menina bonita, sofreu essa experiência de violência, ela ficou depressiva, ela pensou em se matar, em desistir de tudo. Ela girou a chave, ela transformou o sofrimento em salvação no momento em que ela se transformou numa ativista lutando contra os homens que têm esse tipo de comportamento que não é uma coisa incomum na Índia. Ela se transformou numa defensora dos direitos das mulheres na relação de violência com outros homens que jogam ácido em outras mulheres. E quando ela começa a trazer o exemplo dela como um exemplo de olha o que eu vivi, isso está errado, isso tem que parar, ela começa a afetar, mudar a vida de pessoas. A gente nunca vai dimensionar a vida de quantas pessoas essa menina já mudou, sabe? Porque ela conseguiu fazer da dor dela um instrumento de salvação para a vida dela e a vida do outro. Comecem a perceber todo o sofrimento que você passa na sua vida, quando você consegue convertê-lo em algo que te leve a um crescimento emocional, espiritual, e preferencialmente esse sofrimento também reverbere positivamente para a vida de alguém, quando você passa a fazer alguma coisa com isso para outras pessoas, esse é um dos maiores exercícios de ressignificação, dar um novo sentido ao sofrimento. Talvez você nunca tenha parado para pensar que você não é prisioneiro da vítima que talvez um dia você tenha sido. Né? Muitas vezes a gente sofreu alguma coisa mesmo, a gente foi vítima mesmo de uma experiência. O ponto que a gente está trazendo aqui agora é que você tem duas escolhas. Você pode continuar vítima para sempre,
num looping de reclamação e mágoa e ressentimento dessa experiência, ou você pode escolher fazer alguma coisa com isso e perguntar: o que isso veio me ensinar? Às vezes as dores são muito profundas, essa pergunta ela é muito desconfortável, eu compreendo você com muita profundidade, mas acredite em mim, vale a pena. Vale a pena você ter coragem de perguntar para seu sofrimento, a sua dor, o que você veio me ensinar. E não espere uma resposta imediata, instantânea, como se fosse miojo. Em 3 minutos está pronto. Deixe ecoar essa pergunta dentro de você, porque a resposta às vezes vem com o tempo. A resposta às vezes vem em sinais que a vida vai te oferecendo e que você pode perceber: nossa, eu vivi isso por conta daquilo, que legal, né? Nunca tinha percebido nisso, não tinha parado para perceber isso. E aí você começa a perceber que Deus está no seu lado a todo momento. Porque, gente, tem aquela frase: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. O que significa isso? Significa que mesmo quando está tudo dando errado, não significa que não tenha coisas boas presentes ali. Porque a nossa vida é atravessada por uma dualidade. A gente tem o bom e o ruim, luz e trevas. Cada experiência que você viver vai ter o desconforto, mas também vai ter o aprendizado. Então, o foco que você dá, e o foco é uma escolha. Existe um lugar de responsabilidade dentro da nossa relação com o nosso sofrimento. Porque você pode olhar para ele de uma maneira passiva e reclamar do seu sofrimento e dizer: por que eu, por que comigo? Como se outras pessoas não sofressem, elas sofrem, gente. Algumas pessoas vivem experiências que a gente considera mais sofrida do que outras, isso é verdade, sem dúvida nenhuma. Mas o seu sofrimento hoje ele é o seu. A única pergunta que lhe resta é: o que eu vou fazer com isso? Sabe? O que eu posso fazer com esse sofrimento? Porque o porquê do sofrimento ele vai ficar no loop infinito. Você não vai ter uma resposta. Mas para que ele existe na sua vida? O que eu posso fazer com ele? É a velha reflexão do limão e limonada, né? Se eu tenho limão, eu vou fazer a limonada, né? Porque botar o limão cru na boca é muito amargo. E é legal a gente pensar também o seguinte: quando eu falei que o sofrimento pode ser salvação, a morte pode ser vida. E morte eu não me refiro aqui apenas à morte física, né? Às vezes a gente perdeu alguém, pessoas muito queridas, e sim, essa experiência de morte também pode ser vida pra gente. Porque o que morre é o corpo, o que fica da pessoa, o amor, ele permanece intacto. Eu digo isso para vocês, no final eu quero dividir um pouquinho da minha história, para que vocês compreendam o que eu quero dizer. O corpo pode não estar mais aqui, mas o legado que aquele encontro, que aquela pessoa deixou na sua vida de amor, caso tenha sido um legado de amor, ele permanecerá, sem dúvida nenhuma. Mas a gente não vive só esse tipo de morte na vida, a gente vive várias mortes. A gente vive mortes de etapa de vida. Uma criança deixa de ser criança, vira adolescente, de adolescente vira jovem, jovem vira adulto, adulto vira idoso. Então cada momento de passagem é uma morte de uma etapa de vida para a vida nova. Então é legal a gente notar que a gente vive muitas mortes. Às vezes são relacionamentos que acabaram, às vezes é um trabalho que acabou, que você trabalhava por muito tempo, às vezes é a sua escola que está acabando, a faculdade que está terminando. Cada morte dessa é oportunidade de vida nova, de uma nova etapa de vida, de novas experiências. E é legal porque quando você começa a perceber que a gente vai morrer várias vezes em vida, e tudo bem. E tudo bem morrer várias vezes em vida. Por quê? Porque a vida não é algo estagnado, a vida não fica parada. A vida é marcada pela impermanência. Nada fica parado. A gente não entra no rio... Heráclito falou isso, filósofo. Ninguém entra no mesmo rio 2 vezes. Porque quando você volta naquele rio, a água já não é mais a mesma e você já não é mais a mesma pessoa. Então você nunca volta. Ah, mas é o mesmo rio. É o mesmo lugar. Não é o mesmo rio. O rio não é estático. Ele não fica parado. O mar não fica parado. Ele se movimenta. Assim como a gente. Nada fica parado. O planeta Terra ele está de um jeito, mas ele já foi de outro. E continua mudando. Você provavelmente, se você pensar na pergunta que eu vou te fazer agora, você é a mesma pessoa de 10 anos atrás? Provavelmente a resposta vai ser assim: ah, não. Mas você tem características daquela pessoa? Ah, acho que eu tenho. Mas você não é mais a mesma pessoa. Porque a gente está a todo momento mudando. Cada encontro que a gente tem, talvez a nossa própria conversa aqui agora, desperte alguma coisa em você e você sai daqui um pouco mais diferente. E talvez daqui a um ano, se a gente fosse falar de novo, você talvez seja outra pessoa. Então significa que a todo momento tem coisas dentro da gente que vão morrendo para que outras nasçam. Então é muito bonito quando a gente começa a tirar os estereótipos negativos de algumas palavras. Morte, a gente associa a um pesar, a uma tristeza. Mas não, a morte pode ser... Quando a gente fala de morte, na maior parte das vezes a gente fala de vida. Quando a gente lembra que a vida acaba,
a gente qualifica mais o nosso presente, porque é a única coisa que a gente tem. A oportunidade que a gente tem de fazer a vida ser a vida agora, a vida ser boa, a vida fazer sentido, é olhando para o que a gente tem aqui agora. E quando a gente pensa, caramba, tudo isso aqui acaba, né? Pelo menos do jeito que a gente conhece, a gente tem a oportunidade de valorizar mais a nossa vida, nosso aqui e agora. A maior parte das pessoas, quando eu converso com morte no consultório, sobre morte no consultório, elas falam que o ponto central não é nem morrer, é não viver como elas gostariam. Interessante, né? Muitas vezes a gente tem medo de não viver as coisas e chegar no final da nossa vida e se arrepender. E é interessante porque quando a gente se dá conta da importância da morte, sim, a gente pode qualificar a nossa vida, valorizando aqui e agora. Mas para isso a gente precisa entender como a gente se coloca no mundo. O Viktor Frankl traz alguns conceitos interessantes. Ele fala que tem algumas pessoas que são conformistas. É aquela pessoa que ela fala, mas todo mundo faz isso, todo mundo funciona desse jeito. Mas isso aqui já é assim, isso aqui já é assado, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. O que significa? Qual é o resultado final do comportamento da pessoa? Mais do mesmo. Ela reproduz, como se ela fosse um robô. Ela olha, tá todo mundo fazendo, todo mundo faz assim, todo mundo desse jeito, mas todo mundo. Ela se conforma e faz igual. Eu chamo isso de comportamento de robô. É como se a gente estivesse construindo socialmente um monte de robô, conformado com a vida, achando que a vida é o que é, simplesmente reproduzindo o que deve, entre aspas, ser feito. Sem se perguntar, isso faz sentido para mim? Eu estou nesse caminho aqui, a minha experiência faz sentido para mim? Esse trabalho fala do que eu quero, fala de quem eu sou? A relação que eu tenho com as pessoas é a relação que eu quero ter? A relação que eu tenho com o meu corpo é uma relação que eu quero ter, que eu acho que eu tenho que ter, porque eu acho que tem alguém que espera que eu seja desse jeito, sabe? É interessante, você comece a pensar, como é que você encara a vida? Você olha para fora e fala, fulano tá fazendo, então eu devo fazer também? Ou você pensa, eu quero fazer? Faz sentido para mim? Ou você só copia e reproduz aquilo que você vê fora de você? Tem algumas pessoas que assumem uma postura da vida mais vitimista, ou seja, são as pessoas que viveram experiências de sofrimento, viveram suas dores, mas não conseguiram dar sentido a elas. Elas são só dores e marcas tão profundas, tão sem sentido, que a pessoa fica prisioneira daquilo. Prisioneira, às vezes, do resultado dessa experiência, que é uma questão, muitas vezes, né? São questões associadas a baixa autoestima. A pessoa tem dificuldade de se valorizar. Ela se compara com muita frequência, está sempre se comparando, está sempre olhando para o lado e perguntando como é que fulano está fazendo, como é que fulano faria. Será que o que eu estou fazendo está certo? Será que estou fazendo está errado? São pessoas, às vezes, que carregam um peso do não quero atrapalhar, não quero ser um peso para ninguém, sabe? Mas porque, no final das contas, às vezes as dores são tão profundas, essa pessoa não teve a oportunidade de parar e pensar e falar assim, gente, não, por que eu sou um peso? E se for uma solução, sabe? E por que eu tenho que fazer e me comparar? Eu posso fazer porque faz sentido para mim. Eu gosto de fazer isso, eu quero fazer isso. São reflexões muito necessárias para que a gente possa seguir em frente muitas vezes. Às vezes olhar para trás, você se depara com tantas dores. Às vezes é um pai que foi muito ausente, uma mãe que foi muito agressiva, violenta, ou cobrou demais. E a gente fica prisioneiro daquilo, mas quando a gente começa a refletir e fala, nossa, minha mãe e meu pai fizeram o que puderam fazer por mim. E às vezes foi insuficiente mesmo. Às vezes seu pai e sua mãe não foram pais suficientemente bons. Às vezes deixaram a desejar de verdade, e tudo bem. No momento em que você compreende que eles fizeram o que eles puderam, mas meus pais foram muito ruins para mim. Muito provavelmente eles vêm carregando essa experiência de sofrimento sistematicamente na sua família. Seus avós talvez não tenham sido as melhores pessoas do mundo com eles também, ou a forma com que eles lidaram com determinados sofrimentos não foi tão positiva, e infelizmente isso reverberou em você. Agora, você não é prisioneiro disso para sempre. Você pode fazer alguma coisa com isso. Você pode fazer com o que fizeram de você. E talvez essa seja uma das partes mais bonitas desse bate-papo. A gente perceber a nossa liberdade frente às provações que aparecem na nossa vida. Liberdade de quê? Só para lembrar? A liberdade de escolher como você vai lidar com essas situações. Qual é o sentido e o significado que você escolhe dar para as experiências de dor e sofrimento na sua vida. É importante, gente, a gente perceber que quando é difícil para a gente dar significados às nossas dores, muitas vezes a gente pode sentir desespero. E desespero é deixar de esperar.
deixar de projetar coisas para o futuro. E isso é resultado muitas vezes do sofrimento, excesso de sofrimento e falta de sentido. Quando você sofre muito e não vê sentido no seu sofrimento, muitas vezes a gente sente desespero, e o desespero pode levar a gente a lugares muito perigosos. É importante a gente perceber que esse movimento de significação da nossa dor, que passa pelas nossas decisões, ele é crucial até para a manutenção da nossa existência, muitas vezes diante das situações que a gente vivencia. Eu digo isso porque eu sei que nem sempre é fácil a gente encontrar sentido, sabe, gente? Eu sei que quando a dor vem é complicado muitas vezes a gente dar novos significados para ela naquele momento. Eu quero que você saia daqui com um objetivo, que não é necessariamente encontrar sentido quando o maremoto acontece, quando o furacão está passando, mas ter dentro de você aquela certeza de que eu não encontro agora o significado e o sentido, mas eu sei que eu vou perceber. Como se dentro de você tivesse uma certeza de que com o tempo os sentidos aparecem, porque muitas vezes é o que acontece. O sentido e o significado de determinadas situações, eles começam a aparecer, emergir, à medida que um tempo vai passando. E aí a gente consegue olhar para trás e encontrar novas perspectivas. E é nesse momento que a gente começa a se reconciliar com a nossa própria história, se reconciliar com as nossas escolhas, se reconciliar com os nossos sentimentos, e parece que as coisas vão começando a se encaixar novamente. Eu digo isso porque muitas vezes a gente não aceita que a gente tem capacidade de mudar a nossa própria história de vida. Eu inúmeras vezes escuto as pessoas falando que elas não conseguem fazer as coisas. Ah, Renato, mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo acordar cedo, eu não consigo ir na academia, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Sempre que você diz que você não consegue, você está dizendo que você não está consigo mesmo. Quando a gente pensa na etimologia da palavra consigo, comigo mesmo. Significa que toda vez que você não consegue, isso é um sinal de que naquela situação você não está conectado com você. Porque na maior parte dos casos, as possibilidades dependem do quanto a gente acredita que é capaz. Algumas realmente não, mas em sua maioria, elas dependem do quanto a gente acredita que somos capazes, sabe? E algumas pessoas, por conta de história de vida, por conta do que viveram ao longo da sua existência, construíram formas de ver o mundo muito pautadas na dor. Não conseguiram dar novos significados à dor. Muitas vezes isso aparece na nossa autoestima, da seguinte maneira. Tem pessoas que se sentem um peso, que não gostam de pedir ajuda para outras pessoas porque acham que vão estar atrapalhando ou levando um problema para aquela pessoa, sabe? Tem pessoas que se sentem muito inseguras e ficam sempre olhando para fora, se comparando com outras pessoas para poder determinar o que você vai fazer ou deixar de fazer da sua própria vida. Eu compreendo esses caminhos, essas formas de se colocar no mundo, porque dependendo da sua história, é o caminho que deu. Mas é importante que a partir dessa reflexão que a gente está tendo hoje aqui, você pare e pense um pouquinho mais na sua vida e comece a perceber que você pode exercitar sua liberdade, porque o livre-arbítrio é uma condição da nossa existência. Nem Deus interfere nessa liberdade, Ele respeita. Então você pode fazer novas escolhas. Você não é prisioneiro dos significados e sentidos que você já deu. Só que muitas vezes é difícil a gente compreender que a gente pode dar novos significados, que a gente pode romper com algumas coisas, com algumas crenças que a gente construiu, que às vezes promovem mais sofrimento do que edificam amor. Então quando a gente conversa sobre, beleza, Renato, você falou isso, então como é que eu faço para lidar com as minhas provações? E eu adorei uma frase que quando eu estava estudando, eu ouvi do padre Fábio de Mello. Ele diz o seguinte, para a gente lidar com as nossas dores, a gente não pode ver a dor parcialmente. A gente tem que enxergar a dor na sua totalidade. O que significa enxergar a dor na sua totalidade? Compreender que ela não é só o sofrimento. Quando a gente olha a experiência, o fenômeno desconfortável da nossa vida na totalidade, dificilmente a gente fica só na experiência de sofrimento. A gente consegue ver todas os outros pontos que vão emergir da experiência de sofrimento. Eu posso dizer para vocês, agora trazendo um exemplo meu. Eu, aos 13 anos, perdi meu pai de câncer. Ele teve câncer, um ano que ele ficou doente. Teve câncer no intestino e veio a falecer. Eu me recordo que foi uma experiência muito dolorida para minha família. Eu vi minha mãe sofrer, meu irmão sofrer, minha irmã sofrer. Foi muito dolorido para a gente passar por essa perda. Meu pai era uma pessoa muito especial.
E durante muito tempo eu ficava me perguntando, inicialmente eu me perguntava, por que a gente está passando por isso? Eu tinha 13 anos, né? O tempo foi passando e eu me recordo que eu comecei a perceber que a nossa família ficou mais unida, mais do que já era. A gente se conectou ainda mais. Eu percebi que por conta dessa dor, talvez eu esteja aqui falando com vocês. A psicologia talvez tenha surgido na minha vida porque eu precisei entrar em contato com dores, sofrimentos, que me ajudaram a me desenvolver como pessoa, e hoje lidar com a dor de outras pessoas para mim não é mais uma questão. Então, e se muitas pessoas passaram pela minha vida profissionalmente, significa que eu já ajudei muita gente. Então essa dor lá de trás, que existiu lá atrás, meus 13 anos, uma morte de um pai, que até durante muito tempo foi por que ele morreu, depois foi, cara, beleza, já consigo ver coisas positivas, mas se eu pudesse, eu voltaria e gostaria que ele estivesse vivo. Esse pensamento existiu por muito tempo, até chegar no pensamento que hoje é predominante, que é um pensamento de gratidão. Eu tenho muita gratidão pela ausência dele, porque depois de bastante tempo elaborando o significado da ausência, eu consegui perceber que eu só sou o homem que eu sou hoje porque eu vivi essa experiência de perda. Então a perda do meu pai, ela foi bem-vinda na minha vida hoje, porque eu sei quem eu me tornei. Porque eu olhei para quem eu sou hoje e encontrei orgulho. E quando eu encontro orgulho de quem eu só sou quem eu sou porque eu tive essas dores. E perder um pai, para quem já está aqui me ouvindo, sabe, já viveu essa experiência, uma mãe, alguém querido, não é uma experiência agradável, sabe? Mas é uma experiência que frutifica, que pode frutificar no momento em que você se coloca aberto para isso. Hoje eu tenho plena consciência de que todo sofrimento vivenciado, toda ausência, toda morte vivida dentro da dinâmica da minha família, para mim foi fundamental para eu ser quem eu sou. Então eu sou muito grato às minhas dores e sou muito grato à ausência que eu a vivo até hoje da presença, naturalmente, né, do meu pai. Então é bonito a gente perceber que quando a gente olha na totalidade, se eu olhar parcialmente, é difícil encontrar sentido nessa dor. Porque eu vou ver um adolescente de 13 anos perdendo um pai de câncer e foi mal diagnosticado, tá? Só para trazer esse dado interessante, ele poderia estar vivo. Olhar para tudo isso e eu poderia só ficar com a dor. É muito compreensível ficar com a dor. Eu acredito que muitas pessoas compreendem e iam compreender o porquê de eu olhar dessa maneira, o porquê de eu às vezes ainda sustentar determinados sofrimentos. Mas isso não vai me ajudar e não vai a me desenvolver, isso não vai trazer paz para o meu corpo, para a minha saúde, isso não vai trazer paz para a minha vida. E sim, quando eu começo a perguntar, beleza, meu pai morreu, não tem como voltar atrás e trazer ele de volta à vida. Não tenho esse poder. Então o que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer com isso é olhar para essa dor e perguntar, para que você existe na minha vida, na vida da minha família? Qual é a função dessa ausência? E aí quando eu começo a perceber isso, eu começo a identificar sentidos e significados. Como, por exemplo, talvez ter seguido a própria psicologia. Então é bonito, gente, a gente perceber que quando a gente consegue enxergar o sofrimento na sua totalidade, a gente se conecta com o amor que existe na dor. Quando a gente não olha na sua totalidade, a gente muitas vezes fica só com a dor. E realmente é muito pesado. Mas quando a gente amplia o nosso olhar e se conecta com a totalidade da experiência, a gente enxerga a beleza também presente nas experiências difíceis. É legal que quando a gente pensa nos exemplos que passaram pelo mundo, pessoas que deixaram grandes legados, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, o próprio Papa João Paulo II, Mandela, várias pessoas que a gente tem como referência de pessoas que deixaram legados positivos, foram pessoas que tiveram que lidar com o sofrimento de forma muito próxima, sabe? O próprio Jesus, a vida dele não foi só coisas legais, né? Os 3 anos públicos foram anos difíceis, sabe? Mandela ficou preso, Madre Teresa de Calcutá viveu muitas experiências de fome, passou necessidade também. Gandhi também, durante uma revolução, foi assassinado, sabe? Martin Luther King foi assassinado, Jesus foi assassinado. Quando a gente começa a perceber, assim, muitas pessoas passaram por sofrimentos e perderam a vida. Papa João Paulo II foi tentativa de assassinato, sabe? Todas essas pessoas passaram por dores e sofrimentos. Às vezes as dores são para que você possa viver internamente seus processos espirituais. O Papa João Paulo II teve a experiência de perdoar a pessoa, o cara que atirou nele, entende?
Então, quando a gente, às vezes, vive determinadas experiências, a gente passa para que a gente prove a nossa paciência, prove a nossa capacidade de perdoar, sabe? Como é que você vai viver o perdão? Quando você tiver que perdoar alguém. Como é que você vai exercitar a paciência? Quando as situações estiverem complexas e você tiver que escolher por ela, sabe? Então, muitas das experiências e dos adjetivos que a gente considera positivo, muitas vezes eles se desenvolvem dentro da experiência de desconforto. E é normal que a gente batalhe e viva essa experiência, lembrando que a gente pode dar sentido e significado a ela, que é o que eu estou falando aqui ao longo de todo esse bate-papo. O Padre Fábio também falou uma frase que eu achei muito bonita, que ele diz que o sofrimento, ele humaniza a gente, né? Ele é um instrumento de humanização. E é verdade, assim, quando você percebe pessoas em situação de sofrimento, uma das maiores experiências de conexão com o outro é a compaixão. Quando você percebe, você sofre com, né? Compaixão. Você se conecta com as outras pessoas. A empatia, a solidariedade, o companheirismo, tudo isso nasce da experiência, às vezes, de falta, de algum tipo de falta, que pode ser proveniente de alguma provação em si. Então é legal a gente perceber que, muitas vezes, essas experiências, elas são resultado também de processos que dentro da gente reverberam de forma positiva. A caridade, o ato de ajudar outra pessoa, sempre ajuda quem está ajudando. Por isso que o sofrimento ele é um instrumento de humanização super bonito e importante, que nos permite muitas vezes enxergar a vida de forma diferente. Quanto mais a gente consegue extrair o sumo das experiências difíceis, maior a maturidade emocional e a capacidade de lidar com situações adversas da vida. E pessoal, eu queria dividir com vocês algumas passagens que eu acho que são interessantes. Eu vou ler aqui 1 de Pedro 2, versículo 20, do 21 ao 24. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Então percebam, Jesus viveu os sofrimentos para que fosse exemplo, sabe? Ele viveu para quê? O sofrimento para quê? Que ele gere mudança. Então ele está dizendo pra gente, cara, a gente vai sofrer. Nem sempre é justo o sofrimento. Às vezes você pode falar, nossa, fulano é uma pessoa tão boa e está sofrendo aquilo, fulano, mas eu sou uma pessoa tão boa e estou passando por isso. O sofrimento, ele não importa muito assim, se você é uma pessoa boa ou se você não é boa, ele vai vir. Então, quanto mais a gente entra em conflito com ele, mais ele permanece. Quando a gente acolhe o sofrimento, ele flui, ele vai. Rompa com a vitimização, não seja vítima da sua história, seja um ator, uma atriz, para que você possa fazer diferença. Outra passagem, Marcos 10, versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Talvez uma das formas mais bonitas de dar novos significados às nossas dores é justamente fazendo delas um instrumento de serviço ao próximo. No exemplo que eu dei da menina que sofreu com ácido, ela fez da dor dela um instrumento de mudança na vida de outras meninas. Teve uma mãe que perdeu uma filha aqui no Rio de Janeiro com violência, ela montou uma ONG com mães que perderam filhos e ajudou outras mães. Quando você pega a sua dor, Viktor Frankl, o autor que eu trouxe hoje aqui pra gente, ele fez a experiência, pegou toda a bagagem que ele teve na experiência no campo de concentração e transformou num legado lindo para a psicologia, de aprendizado, de conhecimento a partir de toda a experiência de dor que ele viveu, sabe? Jesus é um exemplo a partir de todo o sofrimento que ele teve. Então percebam, quando a gente consegue pegar a nossa dor, dar um novo sentido a ela e fazer dela uma ponte para a promoção do amor, a dor vira amor. A gente converte, a gente encontra a totalidade da experiência do sofrimento, da experiência da provação. Agora, para concluir, Mateus 16, versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia.
Jesus sabia que era importante que ele vivesse o sofrimento. Natural que ele tivesse medo, né? Ele teve medo. Até aí nenhum problema sentir medo, tá, gente? Mas ele sabia que ele precisava do sofrimento. E aí eu deixo para vocês a seguinte reflexão. Talvez muitas vezes para a gente alcançar novos estágios na nossa vida, espiritual e emocional, sim, talvez a gente precise da dor. Talvez a gente precise do desconforto, para tirar a gente do nosso lugar comum e permitir que a gente olhe por outras perspectivas. Agora, para onde você vai olhar depende de você. Espero que toda essa reflexão tenha contribuído para que você perceba como você tem a capacidade de enxergar outras perspectivas dentro da relação com as experiências de provação e sofrimento na sua vida. Então a gente vai chegando agora na retinha final do nosso bate-papo. E eu queria que você fechasse um pouquinho os seus olhos, beleza? Se você tiver essa oportunidade, fecha um pouquinho os seus olhos, respira devagarzinho. Tenta ouvir essa música que eu vou colocar para você. Deixa ela ir acalmando seu coração. E tenta perceber agora quais são suas dores, quais são suas mágoas, quais são as marcas presentes na sua história que você identifica, que te causam desconforto, feridas que ainda sangram. Tenta observar elas agora, olhar para elas com carinho, como se você não com um instrumento de autossofrimento, mas olhando para elas agora, já com um olhar mais maduro e perguntando: o que vocês têm para me ensinar? Pensa dentro de você assim e comece a falar: eu aceito a minha dor, eu aceito a minha história, eu aceito as minhas mágoas, eu aceito a minha história, eu aceito a minha dor. Mais uma vez, pode repetir dentro de você: eu aceito a minha história, eu aceito as minhas dores. Eu ainda talvez não saiba os significados dela, mas eu sei que eu posso crescer e aprender com isso de alguma forma. Eu aceito as minhas dores, eu aceito a minha história, eu aceito os meus sofrimentos, aceito os desconfortos que a vida me proporcionou, porque eu acredito que isso pode me ajudar a ser uma pessoa melhor. Porque eu acredito que Deus está comigo o tempo todo. E se Ele está comigo o tempo todo, as minhas experiências de sofrimento, as minhas provações, elas têm uma finalidade de me ajudar a ser uma pessoa melhor, a crescer e me desenvolver. Observe as suas emoções, observa como você está se sentindo agora no final dessa palestra, onde você foi tocado, o que Deus tocou em você agora durante essa palestra, durante esse bate-papo. Observa isso, observa esses sentimentos, sabe? E vai percebendo que você tem a possibilidade de olhar para eles não com negação ou com desespero, mas com mais compaixão com você mesmo. Olha para você, faz uma imagem mental de você e se acolhe, se abraça. Recebe você com carinho, se abraça, fica com você um pouquinho. Permita-se esse encontro, sabe? Se conecta, porque essa conexão ela vai te ajudar a trazer a paz que você necessita para você hoje. E perceba que ao longo da sua vida, quando for difícil entrar em contato com determinadas experiências, que às vezes são muito dolorosas, reza. Fala: Senhor, eu não estou conseguindo dar conta disso agora, eu não encontro sentido nessa experiência, mas eu tenho fé, eu tenho certeza de que mais à frente eu vou encontrar os significados e os sentidos. Por isso, nesse momento, eu entrego para você, para que você me ajude a carregar esse desconforto, me ajude a carregar essa dor, porque agora está difícil, Senhor. Então me ajuda, mas eu confio que o sentido e o significado dessa dor, eles vão aparecer para mim como amor mais à frente na minha vida. E você pode entregar para Deus os seus desconfortos, suas dores, seus medos, seus anseios, mas trazendo sempre a confiança de que você será capaz de compreender os sentidos e os significados e os paraquês desses sofrimentos, desconfortos e provações. Recebe, Senhor. Eu peço a Deus que você possa, nesse momento, ser tomado de muita paz, de muita esperança, para que o amor dele permaneça na sua vida, permaneça na minha vida, e que a gente possa se conectar com os sofrimentos e encontrar salvação, se conectar com as mortes e encontrar vida.
e fazer da nossa vida uma vida mais leve, uma vida que passe pela qualidade dos encontros que qualificam o nosso presente, que qualificam a nossa vida. Obrigado, Senhor. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essas palavras elas tenham feito sentido para você. Espero que essa palestra seja uma semente no coração de muitas pessoas para que vocês possam buscar olhar para as suas dores por outra perspectiva. E se for difícil fazer isso sozinho, procure ajuda, sabe? Mesmo que seja profissional, pode ser psicólogo, mas às vezes pessoas próximas, um amigo, uma amiga, para falar, poxa, olha, eu vivi isso, eu vivi aquilo, fala das suas emoções, deixa seus sentimentos saírem, só às vezes só precisam sair, tá bom? É isso aí, pessoal, um grande abraço, espero que tenha feito sentido para vocês, tchau, tchau.